Quando a política se degrada, a manifestação mais clara dessa degradação se dá no plano da linguagem. E aqui no Brasil, onde a política está bastante degradada, isso se manifesta na confusão sobre a expressão terceira via. Quando Sérgio Moro diz que é terceira via, isso deveria provocar risada nas pessoas, porque Moro, o MBL que o apoia e outros grupos que o apoiam são um galho arrancado da árvore do bolsonarismo, como se sabe. João Dória e Eduardo Leite, esse talvez possível candidato, eles têm um imenso rabo histórico ligado ao bolsonarismo nas eleições que levaram Bolsonaro ao poder. Eles apoiaram Bolsonaro naquelas eleições. As pessoas não vão se esquecer disso tão facilmente. Então, a verdadeira terceira via, independente de se gostar ou não, eu estou tratando aqui de conceitos, a verdadeira terceira via no Brasil é só Ciro Gomes. Ciro Gomes não gosta da expressão terceira via, mas ele é o único candidato que não tem um rabo que o ligue a Bolsonaro e não tem mais um rabo que o ligue a Lula já há bastante tempo. Então, se alguém é terceira via, é Ciro Gomes, goste ele ou não dessa expressão. Eliane. O fato é o seguinte, eles são dissidência do bolsonarismo, portanto, eles não são a via bolsonarista, eles são uma opção ao bolsonarismo, logo eles são uma terceira via, né, Demétrio? A jornalista Eliane Cantanhede se desesperou com a verdade dita pelo Demétrio Magnoli, sobre o Ciro Gomes não ter nenhuma relação com Lula ou com o Bolsonaro desde 2018. Os outros, que ela citou como terceira via, apoiaram explicitamente o Bolsonaro no segundo turno. Por exemplo, o Dória, desde o primeiro turno, fazia campanha com o nome Bolsodória. Moro chegou ao cúmulo de ser ministro do Bolsonaro, depois de ter o ajudado a vencer as eleições com suas sentenças parciais. Já Ciro Gomes escuta até hoje o foi para Paris, somente porque não quis apoiar o Haddad. Porém, hoje é indiscutível que Ciro Gomes é a única alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. Inventaram esse negócio de terceira via. Ora, terceira via. Como assim terceira via? Essa gente que está se apresentando como terceira via é tudo viúva do Bolsonaro. Eles fazem de conta que nós somos tudo um bando de imbecil, um bando de idiotas sem memória, que o Dória fez o Bolsodória, que o Moro é a variante da Covid do Bolsonaro, é o Omicron do Bolsonaro. Caramba, eu tô noutra. Eu lá em 2018 tentava dizer, e vou pedir a Deus que ilumine a minha palavra, que aquilo ali era uma encalacrada, que sair do lulopetismo corrompido, incompetente, desastrado para o Bolsonaro era uma tragédia para o país. Eu estou no mesmo lugar. E eu estou então terceira via? Não, eu sou uma alternativa de modelo econômico, de modelo de governança política. Eu tenho propostas concretas, objetivas. Eu digo como é que eu vou botar 10 milhões de crianças numa escola em tempo integral, adolescentes, não é? E digo de onde é que vem o dinheiro. E é isso que eu gostaria de ver debatido no Brasil. Agora, se formos falar em propostas e programas de governo, Ciro Gomes é a única alternativa a todos. Bolsonaro, Lula, Moro, Dória, Eduardo Leite defendem a mesma visão neoliberal, uns com mais ênfase em programas sociais. Somente o Ciro Gomes defende acabar com o tripé macroeconômico atual, que faz o Brasil pagar juros exorbitantes e aumentar a dívida pública, enquanto o investimento despenca ao menor nível histórico. O modelo econômico e o modelo de governança política é o mesmo, Anderson. Deixa eu explicar para a população, é o seguinte, o Fernando Henrique, numa madrugada, inventou um negócio extremamente precário, porque colapsou o real ali no janeiro de 1999, quando acabou de ganhar a reeleição e fez o grande estelionato eleitoral, que nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, porque o nosso povo tem memória, né? Sabe o que aconteceu? Ele criou o câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, que é o modo, resumido, de organizar o sistema econômico. Sabe qual é o modo do Lula? O mesmo. Sabe qual é o modo do Bolsonaro? O mesmo. Eu estou propondo mudar isso, porque isso é que é responsável pelo país não ter mais emprego. Sabe, não ter renda mais. Sabe qual é o que resta? O pior investimento da história do Brasil. Sobraram esse ano de 4 trilhões e 800 bilhões de reais do orçamento federal. Sabe quanto sobrou para o povo? 25 bilhões de reais é a previsão de investimento. E o Bolsonaro entregou
desses 25, 18 bilhões para esse centrão roubar, ou no mínimo desperdiçar num varejo clientelista na tal emenda do relator, que o nosso povo não sabe o que é, mas eu vou explicar tudo isso para ver como a gente tem que fazer um debate fora dessa conversa mole, em que o fulano é diferente, explora a personalidade de um jeito diferente, mas despolitiza e faz a mesma coisa. O Lula e o PT concentraram em 5 bancos. Isso tudo é número. Ou eu estou falando a verdade, ou eu sou um grande mentiroso. Vocês precisam ajudar o povo a entender isso. O Lula e o PT, mais o Fernando Henrique, esse modelo, concentrou em 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Faz 15 anos que o mundo tem uma taxa de juros menor do que a inflação e o Brasil está subindo a taxa de juros. Cada 1,5% de taxa de juros que cresce explode a dívida das famílias, que hoje estão 72 de cada 100 famílias, é o maior endividamento familiar da história do Brasil. 63 milhões e 700 mil pessoas estão humilhadas no SPC, porque acreditaram no crediário, na farra consumista que o Lula produziu, e agora estão na amargura da humilhação do SPC. Isso é o que interessa a eleição discutir, sabe? Fazer de conta que não está acontecendo isso é desconsiderar a doença. E, portanto, se você desconsidera a doença, não tem remédio, irmão, que funcione. Como é que eu vou convencer as pessoas? Pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, serenamente, com paciência, com humildade, sabe? Falando pelos cotovelos, horas a fio, com a paciência e a generosidade de uma imprensa regional, como vocês estão me dando a oportunidade, e pedir a Deus que ilumine a nação brasileira e que escolha o melhor para ela. E o Brasil é um país muito engraçado. Uma pesquisa de opinião pública custa R$1 milhão. E nós vemos 6, 7, 8 pesquisas há pelo menos 1 ano e meio, todo mês. Quem é que tem essa montanha de R$1 milhão para pagar? Os bancos. Todas as pesquisas são pagas pelos bancos ou associadas a banco, ao setor financeiro. Para quê? Para produzir um estado psicológico na população como se as eleições já tivessem resultado definido. Por quê? Porque querem obrigar que todo mundo esteja, como eu estava falando agora por Xandu, né, do mesmo lado do modelo. Então vamos brigar Chico contra Manel, vamos botar o povo para brigar, diz que houve um golpe, depois se agarra com quem fez o golpe, vamos dizer que o Alckmin é a encarnação do Satanás, depois se abraça com o Alckmin, não porque tem um projeto de país, não porque tem uma ideia nova que precisa juntar todos os diferentes, que é uma coisa boa. Mas não é disso que se trata, é um grande conchavo para tentar antecipar na psicologia do povo, né, uma eleição que é crítica para a sorte do povo brasileiro. Depois de tudo que foi falado nesse vídeo, fica fácil entender por que Ciro Gomes é a única alternativa a esse modelo nefasto, que gerou crescimento zero durante a última década, inflação, desemprego e fome. E é por esse motivo que luto e lutarei pela eleição de Ciro Gomes até o final. Por um projeto nacional de desenvolvimento.